Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Fator X, nosso canal sobre X-Men. Hoje, dia de mais um vídeo da nossa playlist X-Men Principais Personagens e estreando na playlist hoje um vídeo sobre uma equipe e não sobre um personagem solo. Estou falando hoje da Geração X, grupo que não fez sua primeira aparição no número 1 da revista, mas sim um outro arco muito importante dos X-Men, Aliança Falange, que teve vídeo aqui no canal e cujo link eu vou colocar aqui na descrição para você poder acompanhar. Mesmo assim, nós vamos relembrar um pouco dessa origem. Apesar de não ser chamado de Geração X durante os eventos de Aliança Falange, a nova geração de mutantes, depois de a X-Force, depois dos Novos Mutantes que se tornaram a X-Force, fez sua primeira aparição nessa saga como mutantes sequestrados pela Falange. Os X-Men estavam tentando resistir à invasão da Falange, muitos deles já haviam sido capturados e inclusive substituídos. O Professor X estava se apoiando mais nas equipes mutantes que já existiam, quando o Banshee, um personagem que estava um pouco apagado nas histórias recentes dos X-Men, que sequer fazia parte da equipe titular de super-heróis naquele momento, notou que os X-Men tinham sido substituídos pela Falange e que os dados do computador cérebro detector de mutantes do Professor X haviam sido roubados e deduziu que aqueles mutantes arquivados, aqueles mutantes que o Xavier ainda não havia recrutado, estavam em perigo e provavelmente seriam capturados pela Falange. Então ele foi atrás deles e teve aliados muito excêntricos, por assim dizer. Então o Banshee foi acompanhado pelo Dentes de Sabre, que se libertou durante a invasão da Falange à Mansão Xavier. Na época, o Dentes de Sabre estava fingindo uma tentativa de regeneração, de ressocialização, fingindo tão bem que ajudou o Banshee. Inclusive depois ele tinha apetrechos que inibiam seus instintos mais violentos e que o impediam de assassinar pessoas. Mesmo depois que esses apetrechos foram desligados, o Dentes de Sabre continuou ajudando o Banshee naquela aventura. Ele some durante um tempo, mas retorna. Depois nós infelizmente saberíamos que era parte de um plano dele para se infiltrar nos X-Men. Bom, além do Banshee, além do Dentes de Sabre, outro vilão, no caso vilã, vai ajudar o Banshee. Emma Frost, a Rainha Branca. Emma Frost tinha entrado em coma durante um ataque dos Upstarts ao Clube do Inferno, falei disso aqui no vídeo da Jean Grey. Ela chegou a trocar de corpo com a Jean Grey, por isso inclusive eu citei no vídeo. E quando os corpos foram destrocados, a Jean Grey acordou, mas a Rainha Branca permaneceu em coma até poucas edições dos X-Men antes de Aliança Falange. Quando ela despertou, estava um pouco perdida sobre seu papel no mundo, muito abalada porque o ataque dos Upstarts, que a deixou em coma, matou seus alunos da Academia Massachusetts, os vilões conhecidos como os Satânicos, quase todos eles. E ela acabou recebendo uma segunda chance de Charles Xavier e estava na mansão e ajudou o Banshee a salvar essa nova geração de X-Men. Então, alguns dos membros do que seria a Geração X fizeram sua primeira aparição nesse arco. A Falange os capturou para tentar fazer estudos e descobrir qual era a dificuldade em assimilar mutantes. O vírus transmodal da Falange, que transforma seres humanos em membros de sua raça, não funcionava em mutantes. E aqueles jovens que eles localizaram com a ajuda dos arquivos de Xavier que eles absorveram ao assimilar a máquina cérebro, e iam ser os ratos de laboratório deles, até Banshee, Dentes de Sabre e a Rainha Branca surgirem para salvá-los. Dentre os personagens salvos pelos três, um não vai sobreviver. Estou falando de Blink, Clarice Ferguson, que teve também sua versão no cinema em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Clarice Ferguson usa seu poder de teletransporte para se teletransportar junto com membros da Falange que iam atacar a Geração X, iam atacar esses alunos recém-salvos por Banshee e a Rainha Branca e provavelmente matá-los. Eram membros da Falange que eles não conseguiam derrotar, só que o teletransporte dela era extremamente caótico. Ele meio que dá a entender que ele meio que pica as pessoas que passam por ele, as divide, coloca cada parte num lugar e ela se submete ao teletransporte junto com aqueles inimigos para impedir que seus amigos sejam feridos, entrando sem sequer ter estreado na equipe,
mas entrando para o hall de mutantes que se sacrificou para salvar seus amigos, e no caso dela, amigos recém-conhecidos no cativeiro. A equipe ia receber reforços no número 1, né? O número 1 ia ter a estreia do personagem Câmara e também de Jubileu, que era membro dos X-Men, mas que ao a Rainha Branca decidir abrir uma escola para continuar o sonho de Xavier e tentar superar seus traumas ao ter perdido todos os seus alunos satânicos para treinar essa nova equipe com a ajuda do Banshee, Jubileu é transferida para a nova escola como aluna, mas também como um ex-membro dos X-Men que tem muita experiência para ajudar os novos alunos. Então, a geração X passaria a ser composta por Banshee, Rainha Branca, Emma Frost, Jubileu, Scalpo, M, Monet Sancroix, que é filha do embaixador Sancroix, que já apareceu nas revistas mensais dos X-Men como membro da Resistência de Xavier, Derme, Ângelo Espinosa, Everett Thomas, o Synchro, com poderes muito parecidos ao do Mímico, o Câmara, que eu já citei aqui, o Samuano Mondo, que ia fazer sua estreia alguns números depois, Suplício, que tem um pequeno mistério aí envolvendo ela e Monet, do qual eu vou falar um pouco, mas vou falar muito pouco porque é bem complexo, tomaria o vídeo todo explicar toda a situação. E nós consideramos membro da equipe, apesar de não estar lá no número 1, Blink, Clarice Ferguson. Claro, outros membros já passaram por essa equipe, né? Então, após os eventos de massacre, com a morte do Quarteto Fantástico, a suposta morte do Quarteto Fantástico, Franklin Richards passou a viver no instituto onde a Geração X tinha suas aulas e passou a ser considerado membro da equipe, o jovem não, a criança Franklin Richards, né? O Sanguessuga dos Morlocks, que hoje está na Fundação Futuro, também foi uma das crianças cuidadas pela Geração X, né? Também teve sua aparição no cinema em X-Men Confronto Final, era um mutante que desativava poderes, apesar de não estar com a aparência física com a qual nós o vemos nos quadrinhos. Aquele menino é o Sanguessuga. E outras crianças já viveram nesse instituto e são elencados como membros da Geração X. Um outro membro que vai entrar muito depois, vai figurar durante muito pouco tempo na equipe, e é um personagem do qual eu gosto muito, inclusive, é Larval, que ele ingressa primeiro no título mensal dos X-Men e depois, numa mudança de roteirista, vários dos personagens novos que entraram na equipe saem, eu pelo menos tenho a impressão, com explicações muito fracas, muito frágeis para sua saída, e o Larval tem sua passagem de uma equipe para outra, com uma conversa que ele tem com o Fera no seu alojamento. O Fera diz: mas você já conhece o nosso sistema educacional? Você já pensou em se matricular numa escola? E ele não vai mais figurar no título dos X-Men e vai migrar para o título de Geração X a partir do mês seguinte. Importante dizer, antes de eu prosseguir falando da Geração X, é que ela teve mensalmente em ordem suas histórias em quadrinhos publicadas no Brasil somente até o número 20, e nos Estados Unidos ela teve 75 edições. Para facilitar o acesso dos inscritos do canal, sempre opto, e disse isso inclusive na apresentação do nosso canal, por falar de personagens, de personagens também, mas das histórias traduzidas para o português, para que se você gostando do vídeo, querendo conhecer melhor aquela história, você possa localizar e comprar as revistas, seja no Mercado Livre, seja um relançamento da Panini ou de outra editora, né? Então eu vou tentar não falar das edições que não foram traduzidas para o português. Depois do número 20, uma ou outra participação da Geração X em histórias de outros personagens foi publicada, e abaixo do número 20 nem todos os números foram publicados também. Alguns foram publicados depois, numa coleção da Pandora Books, que teve 3 edições com a Geração X. E, fora isso, ela, na fase em que a Abril optou por publicar revistas em formato americano, mas mais grossas, aquela Super-Heróis Premium, a edição dos X-Men teve histórias dos X-Men e do Wolverine que tinham algumas participações da Geração X. Tá? Então, eu vou falar até um pouco
do impacto de uma ou outra dessas histórias no cânone da geração X, mas vou tentar evitar toda a parte que não foi publicada em português. Então vamos aqui a algumas curiosidades sobre a geração X. Primeiro, falei da Suplício e sua relação com M. M, a Monet Sainte Croix, ela é uma de 4 irmãos, os 4 irmãos Sainte Croix. Um deles é um vilão, o pior inimigo da geração X, Mário Sainte Croix, o irmão mais velho, e que é um vampiro de energia mutante, ele suga não os poderes, a energia mesmo vital de mutantes para poder sobreviver. E não só para poder sobreviver, ele não consegue se manter no nosso universo, nesse nosso plano dimensional físico, sem absorver constantemente essa energia. Privado dessa energia, ele não consegue se manter aqui, fica num outro plano dimensional que parece algo como um mundo espiritual. Mas ele consegue abduzir mutantes para lá para saciar sua fome. Monet foi, durante muito tempo, torturada e drenada pelo irmão, para que ele pudesse não só se manter vivo, mas fazer mais incursões no nosso plano. Ela conseguiu escapar dele. Monet foi durante um tempo suplício. Foi enquanto ela estava no cativeiro de Marius, no cativeiro extradimensional, servindo de seu alimento. Depois, seus irmãos se fundiram e se tornaram a nova Suplício, depois que ela, durante a luta contra Marius, que permitiu que ela fugisse de volta para o nosso plano dimensional. Então existem 2 Suplícios. Bom, a geração X teve aventuras diferentes das aventuras dos X-Men, né? Muitas delas, o arco do Marius mesmo é um arco bem diferente do que os X-Men costumam enfrentar, né? Essa coisa extradimensional, a relação da família, esses segredos, tudo isso. Você pode até encontrar paralelo em algumas histórias dos X-Men, mas chegava a parecer mais algo do Excalibur. Quando eu falei do Excalibur aqui no vídeo da Alice Negra, eu disse para vocês, era um grupo mais fora da caixa, com uns conceitos que não eram tão ligados à trajetória mutante, aos ideais do Sonho de Xavier. E a geração X, apesar de ser uma escola de mutantes pautada pelo Sonho de Xavier, tinha aventuras muito difusas e diversas, bem diferentes das dos X-Men. Inclusive, eles também já estiveram no Castelo Cassidy. Tudo bem que uma aventura dos X-Men mais antiga, dos novos X-Men depois de Giant Size X-Men número 1, também já teve essa temática, mas eles já tiveram no Castelo Cassidy, que é o castelo do Sean Cassidy, o Banshee, e interagiram com fadas. Os X-Men no passado interagiram com Leprechauns no mesmo castelo, mas eles têm, como eu disse, eles têm uma pegada que às vezes lembra o Excalibur, uma coisa também um pouco mais infantil. A própria arte do Chris Bachalo, que era o principal desenhista da série, é uma arte bem diferente da arte tradicional de X-Men, né? Então, as aventuras da geração X saíam do padrão que nós estávamos acostumados, eram muito bonitas de ser lidas, de ser vistas, tanto a arte quanto as histórias faziam você ter um fôlego, ler algo diferente do que era o título dos X-Men. Né? Foi uma pena não ter sido continuado no Brasil. Tinha uns mutantes muito diferentes, né? Vocês viram aqui a imagem da Suplício. Suplício uma coisa mais gótica, cheia de tiras. O Câmara, quando seu poder psiônico se manifestou, ele rompeu o peito, a traqueia e a mandíbula. Ele tinha energia telecinética vazando do corpo, né? Inclusive, eu não achei nenhuma edição que explicava como aquele cara se alimentava. Bem interessante. Então, a geração X vinha, os poderes do Derme, né? O Derme, ele tinha um excesso de tecido adiposo que ele podia esticar, usar a seu bel prazer, algo tipo parecido como o Senhor Fantástico, mas quando ele perdia o controle, ele deixava o cara difícil até de se movimentar. O Synchro, sua habilidade de duplicar os poderes de outros mutantes, ele era capaz de ativá-la quando quiser. Mas na sua primeira aparição em Aliança Falange e em outros momentos durante os arcos da geração X, você via momentos que ele detectava mutantes porque começava a sincronizar com seus poderes e não sabia onde eles estavam. Então, as variações presentes em geração X eram muito interessantes e faziam desse grupo um grupo mais especial. A geração X, infelizmente, acabou depois de uma série de fatalidades, né? Morreram Derme, o Ângelo Espinosa, e o Everett Thomas, o Synchro. Se não me engano, morreu também o Samuano Bondo, também morreu. E a equipe, pouco depois disso, a Rainha Branca acabou por
fechar e não fechar a escola. É bem engraçado, mas em uma edição de X-Men Unlimited, que era a revista americana que publicava aventuras dos X-Men fechadas, uma história fechada de X-Men em aventura solo, de um grupo com 3, 4 personagens, nós vemos o dia que ela decide, dizendo que com isso está avançando mais no sentido do Sonho de Xavier, abrir sua instituição para educação de humanos. Humanos e mutantes vão estudar juntos. Xavier não prega coexistência pacífica? Vamos dar um passo mais adiante nisso e vamos fazer com que eles estudem juntos e entendam suas necessidades juntos. E essa foi a última referência em português à geração X dentro da escola que eu pude encontrar. Ainda na X-Men formatinho. Membros da geração X ainda iam aparecer em aventuras dos X-Men em Super-Heróis Premium, da Abril, e depois até na fase já escrita pela Panini, mas eu não encontrei mais referências à equipe e nem histórias traduzidas para o português da fase posterior a essa abertura da escola. Então acho que isso encerrou o arco da escola, encerrou a geração X como os alunos da Rainha Branca. Rainha Branca vai ser vista de novo em New X-Men, dando aulas em Genosha, quando Genosha é destruída pelos Sentinelas, vai ser resgatada pelos X-Men e vai passar a integrar os New X-Men do Grant Morrison. Também vou pôr na descrição desse nosso vídeo o link para esse outro vídeo para você acompanhar a evolução do cânone da Rainha Branca como super-heroína. E o Banshee ia ficar muito deprimido com a morte de Moira McTaggart em O Fim do Sonho, uma história que foi publicada pela Panini em português, uma história do Chris Claremont, e que eu acredito foi escrita para acompanhar as mudanças que foram apresentadas no cinema quando os X-Men foram para o cinema. Então, a Moira McTaggart não tinha sua versão no cinema ainda, eles mataram ela e ela era o amor da vida do Banshee. Então, o Banshee já não é retratado, durante a morte da Moira, ele já não é retratado como um professor da geração X. Mas em edições posteriores nós vamos ver ele fundando sua nova equipe, a Tropa X, e ele vai chamar ex-membros da geração X para, junto com mutantes, que ele acredita que regenerou, ex-membros da Irmandade de Mutantes, fundar uma equipe mais violenta, inclusive, porque ele mesmo está mais violento depois dessa perda. Ele acha que deu muito de si ao Sonho de Xavier, perdeu muito para o Sonho de Xavier, e que está na hora de uma ação mais afirmativa, que é a Tropa X, que não vai dar nada certo. A gente vai ter sua garganta cortada pela mística que se infiltrou na equipe, se passando por um mutante com poderes elétricos, e vai acabar ficando ferido, sem poder usar seus poderes durante muito tempo, aposentado dos X-Men até alguns anos depois. Bom, Monet e Marius iam voltar a aparecer em Uncanny X-Men volume 4, o arco dos X-Men liderados pelo Magneto, que inclusive foi a 10ª posição do nosso top 10 e primeiro vídeo da nossa série Top 10 Histórias dos X-Men. Segundo, porque tinha um que apresentava todas as 10 revistas, um pouquinho de cada uma delas. Revistas não, dos arcos. Onde nós vimos ela se fundir com Marius, mas, como eu disse, vai existir o próprio vídeo da Monet que vai tratar melhor desse tema. E Geração X teria um segundo volume, né? Foi publicado nos Estados Unidos, onde nós vamos ver a volta de alguns membros importantes da equipe. Então, Jubileu, num arco recente de X-Men, recente não, de alguns anos atrás, mas mais recente que a existência da Geração X e o fim do seu título, se tornou vampira, e nesse segundo volume de Geração X ela é curada por Quentin Quire, um dos usuários mais recentes da Força Fênix, consegue usar os últimos resíduos que ele possuía da Força Fênix para tornar Jubileu humana e mutante de novo, que ela também tinha perdido seus poderes durante a Dinastia M. Jubileu, junto com uma nova leva de alunos do Instituto Xavier, que ela chama de Geração X, que são seus alunos, enfrenta Monet, que havia se fundido com Marius no final do arco de Uncanny X-Men volume 4, e consegue também trazê-la de volta, consegue separá-la de Marius e trazer Monet de volta, né?
e faz um comentário que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, que é um pouco confuso por não ter sido publicado em português, sobre a situação da Suplício, que na hora de separar Mário de Monet definitivamente, Jubileu, junto com essa segunda versão da geração X, diz: eu já estou de saco cheio dessas fusões dos irmãos Saint-Croix. Então eu imagino que ela esteja falando da fusão dos dois irmãos remanescentes dela, né? Ficou ela e o Marius lutando, e tem dois irmãos dela, duas irmãs, inclusive, se não me engano, não disse isso até agora, que se tornaram a Suplício, pelo menos a segunda Suplício. Então, eu acho que a Jubileu se remetia a isso, né? Não fica muito claro pra gente, porque esses títulos, infelizmente, não foram traduzidos para português. Se você quiser conhecer o primeiro arco da geração X, né, como equipe mesmo, depois de Aliança Falange, eu acho que vale você comprar Os Heróis Mais Poderosos da Marvel Geração X, da coleção Capa Vermelha da Salvat. Ela encaderna as primeiras histórias da Geração X. Se você quiser ler Aliança Falange, mas só a edição que apresenta esses personagens que depois se tornariam a Geração X, X-Men número 100 da Abril, deve ser fácil de encontrar. Tem muita gente no Mercado Livre vendendo, se desfazendo das suas coleções de X-Men informativo, não sei porquê, mas estão vendendo. Você encontra vários anúncios para você escolher os números, aí tem que ver se a pessoa ainda tem aquele número para vender. Mas eu vi anúncios solos de X-Men 100 há pouco tempo também, em minhas pesquisas. Bom, esse é o resumo de Geração X. Não é de tudo que foi publicado, como eu disse, 75 edições publicadas nos Estados Unidos, 20 edições em português, né? Então, são personagens muito interessantes, mas que nós não tivemos acesso a todas as informações sobre ele. A Panini tem trazido muita coisa de volta, e agora que saiu Os Heróis Mais Poderosos da Marvel da Geração X, eu tenho expectativa de que ela nos apresente mais histórias inéditas da equipe em algum encadernado, mesmo que seja de capa cartonada, como ela fez com vários dos crossovers de X-Men, dos quais inclusive eu falei aqui no canal. Tenho essa esperança, espero que ela nos atenda esse desejo pelo menos meu, mas eu acredito que mais gente goste da Geração X, inclusive esse foi um dos pedidos dos inscritos. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Queria dizer para você que se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe, coloque o link dele nos grupos do Facebook, do WhatsApp, que são sobre super-heróis, que são sobre X-Men. Mande para aquele seu amigo que gosta do tema, que gostou dos filmes dos X-Men, mas não conhece tanto os quadrinhos, né? Mostre a eles. Eu tenho certeza que eles vão gostar das informações que nós trazemos aqui, vão matar boa parte da sua curiosidade, porque assistir aqueles filmes, ver a série animada, deixa a gente cheio de perguntas, e essas perguntas nós tentamos responder aqui no canal. Estou me despedindo, mas queria fazer dois parênteses importantes. O primeiro deles é que Geração X, ironicamente, esse grupo, que não teve nem sequer todos os seus números publicados em português, porque pelo menos no Brasil deveriam avaliar que não ia vender tão bem, teve filme antes dos X-Men. Eu vou colocar também o link desse filme aqui na descrição do nosso vídeo para você poder conferir. Ele tem inteiro no YouTube, tá? Esse vídeo não ficou do tamanho de alguns vídeos nossos, mas ficou um pouco grande. Eu não vou pôr trecho dele aqui, mas você pode conferir o filme inteiro no link que eu vou colocar aqui. E aí matar uma curiosidade. Bom, a segunda coisa, no nosso vídeo passado, durante justamente essa etapa da despedida e de agradecer a audiência de vocês, eu apresentei um canal, né? Sugeri um outro canal. Quero que vocês continuem por aqui. E quero mais inscritos para o canal. Inclusive, você está vendo o vídeo agora? Não se inscreveu ainda? Se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, viu, meu amigo? Minha amiga também. Mas prosseguindo, falei do Estúdio Maçã, um outro canal sobre X-Men, que também apresenta histórias completas dos X-Men, mas na ordem cronológica, e que tem vídeos muito bons. E sugeri que vocês conhecessem o Estúdio Maçã. Vou colocar também o link novamente desse canal na descrição do nosso vídeo, para você poder conhecê-lo. Tá? Mas como eu disse, continuem por aqui, vai ter muito mais, sagas completas, X-Men principais personagens. Nós vamos colocar mais uma equipe em X-Men principais personagens, o próximo vai ser sobre a X-Force. Aí vamos mesclar personagens solo com outras equipes que normalmente... que no vídeo de sagas não dá para falar das equipes, certo? Tem pedidos dos inscritos, inclusive, com equipes, né? Tem Morlocks, que não é uma equipe que teve título próprio, mas uma equipe muito importante entre os coadjuvantes, faz parte do cânone dos X-Men, e você vai encontrar aqui, vai encontrar na nossa playlist X-Men Principais Personagens.
É isso. Agradeço mais uma vez sua audiência. Espero que você volte para o próximo vídeo. No domingo nós temos X-Men Sagas, vamos falar de Inferno, fechando a trilogia Massacre de Mutantes, Queda dos Mutantes e Inferno. Depois disso, você já emenda em algo mais parecido com os X-Men noventistas, né? Os X-Men Programa de Extermínio, Gênese Mutante. Tá? Então nós vamos fechar essa trilogia agora no domingo e vamos voltar com várias outras sagas no domingo, alguns crossovers que foram pedidos também, e eu aguardo você aqui para tudo isso. Muito obrigado e até a próxima.